Olá, como vai? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo da série Dica RV. No vídeo de hoje, nós vamos ver como calcular a armadura de laje de uma forma mais simplificada, de uma forma mais simples para que você possa fazer aí no seu canteiro da obra. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, fique atento e vamos lá! O primeiro passo para a gente calcular a armadura da laje é a gente saber alguns dados principais. Dados esses que são a altura da laje, se a laje é armada em uma ou duas direções, ambas essas informações que a gente viu no vídeo Dica RV de número 1, e também saber qual que é a carga distribuída. E para este exemplo eu vou usar uma carga distribuída de 6,03 kN por metro quadrado e que a gente aprendeu a achar esse valor, a calcular este valor no vídeo Dica RV de número 2. O segundo passo é a gente calcular o momento máximo. O momento máximo é diferente para lajes de uma direção e duas direções. Nesse caso, como nossa laje é armada em uma direção, o momento máximo é dado pela seguinte fórmula. Vai ser a carga distribuída, que a gente viu de 6,03, vezes o Lzinho ao quadrado. Lembra que eu falei que o Lzinho vai ser sempre o menor vão da laje? E o menor vão da laje é esse de 4 metros, que a gente está calculando para uma laje de 4 por 8,5. Então, o Lzinho vai ser o menor vão ao quadrado, 4 ao quadrado, dividido por 8, que é da fórmula. A gente vai chegar, então, em um momento máximo de 12,06 kN/m. Porém, para calcularmos a armadura da laje, a gente precisa ter este valor aqui em quilograma-força centímetro. E para transformar de kN/m para quilograma-força centímetro, a gente só precisa multiplicar o 12,06 por 10.000, que a gente vai chegar em um valor de 120.600 kg/força centímetro. O terceiro passo é a gente saber qual que é a classe de agressividade ambiental que minha obra se encontra. Qual que é o local da minha obra? Esta tabela 6.1 da NBR 6118 mostra que qual que é a classe de agressividade ambiental. Então ela vai falar se minha obra está em um ambiente rural, urbano, marinho, industrial e assim por diante. Neste exemplo, eu vou considerar que minha obra será localizada em um ambiente urbano, cuja agressividade vai ser moderada e a classe de agressividade ambiental igual a 2. Se eu estivesse no litoral, por exemplo, seria uma classificação marinha com agressividade forte e classe de agressividade ambiental igual a 3. Mas no exemplo, como eu falei, vou usar aqui em um ambiente urbano, vamos supor, na região metropolitana de São Paulo, uma agressividade moderada e classe de agressividade ambiental igual a 2. Para que eu preciso saber disso? Para saber qual que será o meu cobrimento, qual que vai ser a espessura de concreto em cima da minha armadura. Então, eu pego aqui, classe de agressividade ambiental igual a 2, no exemplo que eu estou falando, e aí eu vejo o cobrimento para concreto armado. Então, em laje vai ser de 25 mm, viga e pilar de 30 mm, aqui na classe de agressividade ambiental igual a 2. E traduzindo, dá 2,5 cm para lajes e 3 cm para vigas e pilares. É isso que eu vou usar, então, como a gente está falando de laje, a princípio, 2,5 cm. O quinto passo é a gente calcular a altura útil. A altura útil vai ser a altura da laje menos o cobrimento. A altura da laje a gente viu que neste exemplo vai ser de 13 centímetros e o cobrimento, como a gente viu no slide anterior, de 2,5 cm. Então a gente precisa descontar o cobrimento em cima e embaixo, certo? Então, a altura útil vai ser 13 centímetros da altura da laje, menos 2,5 que é o cobrimento de cima, menos 2,5 que é o cobrimento de baixo. 13 menos 2,5 menos 2,5 é igual a 8. 8 centímetros é a minha altura útil. E
para que eu preciso saber disso? Para calcular o coeficiente de compressão do concreto, este famoso C maiúsculo. Esse C maiúsculo ele vai ser dado pelo momento que a gente calculou anteriormente, dividido por B vezes o D ao quadrado. Esse B é calculado a cada metro linear da laje, a cada 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Então, para lajes, sempre esse B vai ser igual a 100. O coeficiente de compressão do concreto limite, dado por essa formulação C limite, é igual a 0,14 vezes o FCK. Então, vamos estimar aqui um FCK, a princípio, de 25 MPa. 25 MPa que é igual a 250 kgfm por centímetro quadrado. É só a gente multiplicar esse valor por 10. Então vamos ver qual que é o C limite para esse meu concreto. O C limite vai ser igual a 0,14 vezes o FCK de 250 kgfm por centímetro quadrado. 0,14 vezes 250 é igual a 35 kgfm por centímetro quadrado. A gente agora calcula o coeficiente C, que é o coeficiente de compressão do concreto. Vai ser o momento que a gente encontrou anteriormente, de 120.600, dividido por B, como eu falei em lajes vai ser sempre 100, vezes a altura útil ao quadrado, que a gente calculou anteriormente no slide passado, de 8. 8 ao quadrado, 64. Então, 120.600 dividido por 100 vezes 64, que é igual a 18,84 kgfm por centímetro quadrado. Esse coeficiente deu menor do que o coeficiente limite, tá vendo? Então, está ok, tanto a minha altura da laje quanto o meu FCK. Caso esse coeficiente aqui, esse C, desse maior do que o C limite, a gente teria que fazer um concreto com FCK maior, 30 MPa, por exemplo, ou então aumentar a espessura, a altura da laje. Um desses dois a gente teria que fazer para que esse C resultasse em menor do que o C limite. E agora a gente parte para o dimensionamento da armadura propriamente dita, que é o sétimo passo, que é a área de aço mínima. Vamos ver qual que deve ser a armadura mínima. Toda laje ela deve ser armada, então vamos ver qual que é a armadura mínima. Se este valor que a gente calcular aqui, se na hora que a gente calcular a área de aço der inferior à armadura mínima, a gente vai ter que adotar a armadura mínima. Se ele der maior, a gente utiliza o valor maior. Então, a área de aço mínima vai ser de 0,15% de B, que como eu falei vai ser 100 para lajes, sempre 100 para lajes, vezes o H, que é a altura da laje. Então, 0,15% é igual a 0,15 dividido por 100, de 100 vezes 13. A armadura mínima vai ser de 1,95 centímetros quadrados por metro. Então, a gente tem que guardar essa informação. Agora vamos para o oitavo passo, que é calcular exatamente a área de aço. A área de aço vai ser dada pela seguinte fórmula: 2 vezes o momento, que a gente já calculou, dividido por Fy. O que seria esse Fy? É a resistência característica do aço. Como a gente vai utilizar um aço CA50, que é o típico aí para concreto armado da construção de lajes, pilares e vigas, a resistência característica vai ser de 5.000 kgfm por centímetro quadrado do aço CA50. Vai ser sempre este valor. Então você pode simplificar essa fórmula aqui substituindo Fy diretamente por 5.000. Mas se realmente for utilizar o aço CA50. Então a área de aço vai ser igual a 2 vezes o momento, que é 120.600, dividido pelo Fy, que é igual a 5.000, vezes a altura útil, que é igual a 8. A gente vai chegar em uma área de aço de 6,03 centímetros quadrados por metro. Deu maior do que a área de aço mínima, de 1,95. Então, a gente vai usar esta área de aço de 6,03. O próximo passo, que é o nono, é utilizar a tabela mãe. A gente guarda esse valor de 6,03 e vamos encontrar aqui na tabela um valor que seja igual ou maior que 6,03. Então, eu procuro aqui na tabela e
um valor aproximado de 6,03 é aqui, ó, eu encontrei aqui como sendo 6,25, que aí eu traço duas retas e eu vou encontrar 6,25, 5 barras de aço de 12,5 milímetros, a barra de meia polegada. Então, a cada metro, isso significa que a cada metro eu tenho que ter pelo menos 5 barras de meia polegada, 12,5 milímetros. E aí a gente sabe que como a cada metro vai ter, eu vou ter que ter 5 barras de 12,5 milímetros, a gente sabe que o espaçamento vai ser de 20 centímetros. A cada 20 eu vou ter ali 1 metro com 5 barras de 12,5 milímetros. Mas para eu não fazer essa conta de cabeça, eu posso recorrer a uma outra tabela, que é essa tabela aqui do espaçamento. A mesma coisa, eu adotei uma barra de aço de 12,5 milímetros. Agora eu vou ver qual que é a minha área de aço, que é de 6,03. Encontro aqui também um valor igual ou maior que 6,03, é aqui, ó, 6,25. E traço duas retas aqui na área na bitola utilizada de 12,5 milímetros e no espaçamento aqui de 20. Traço duas retas, então eu vou utilizar aqui barras para essa minha laje, barras de 12,5 milímetros a cada 20 centímetros. Lembrando que todo esse passo a passo a gente fez que é para uma laje de uma direção, que a laje de uma direção a gente vai usar essa armadura principal na direção do menor vão, que é a laje de uma direção. Se fosse uma laje em duas direções, nós vamos ver como fazer esse cálculo no próximo vídeo. A gente teria que calcular o momento no menor vão, o momento no maior vão e calcular qual que seria a armadura necessária nas duas direções, justificando a laje em duas direções. Então, é assim que se calcula a armadura de laje em uma direção de uma forma mais simplificada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vos convido a seguir a nossa página no Instagram, @rvconstruções-e-perícias, que lá diariamente, todos os dias a gente coloca informação e conhecimentos novos por lá. E também vos convido a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para receber as notificações dos próximos vídeos do Dica RV. Então, muito obrigado, uma boa semana, um grande abraço e até a próxima!